Hoje a gente fala da turminha mais famosa e mais amada do Brasil e também do pai da turminha que consegue animar diversas gerações. Quem é que não tem uma história com os quadrinhos da Mônica, da Turma da Mônica, hein? São milhões de leitores encantados em várias partes do mundo. Desenho que virou marca e hoje tem vários produtos licenciados. A história viva da dentuça mais famosa do Brasil. E hoje a gente conversa com o pai dela, Maurício de Souza. Muito bom dia. Olha que prazer enorme, a gente vai conversar com o senhor, com você. Deixa ele tratar assim, tá bom? Muito bom dia. Que bom. Lembrando aqui ao nosso internauta, aos nossos ouvintes de rádio, que você acompanha o Bora Conversar na Jangadeiro Band News, no YouTube e Facebook da Jangadeiro, inclusive pelo 981-543814. Mande perguntas. São mais de 50 anos de Turma de Mônica, Maurício. Por que você acha que a Mônica deu tão certo? Por que é que é tão amada e atravessa gerações? Eu acho que ela é muito humana. É um personagem fictício, mas ela vivencia uma vida chegada às crianças, chegada às famílias, chegada ao que está acontecendo na atualidade também. Então, os personagens nossos são muito chegados ao que está acontecendo no dia a dia das crianças, das famílias e de todo o pessoal que está acompanhando as nossas animações, revistas e tudo mais, faz com que a Mônica esteja presente esses anos todos e, principalmente, me dá muito prazer nós conversarmos com o nosso público há tanto tempo e, ao mesmo tempo, participando do que acontece também com os nossos leitores, principalmente, né? Por exemplo, eu acho que as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica ajudam bastante na alfabetização da criançada, que ainda não está alfabetizada, mas está começando a entender as letras, as palavras, as frases e tudo que as revistas apresentam para o nosso público. Eu aprendi a ler também com o gibi, quando era criança, e assim também acontece com a criançada de hoje, que está acompanhando também a vidinha da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e tudo mais. Interessante que você teve inspiração. A Mônica surgiu com inspiração na filha. Aí eu pergunto, a filha era irreverente, traquina, mandona, briguenta, como a Mônica do desenho? A Mônica era meio brabinha, assim, né? Também, né? Hoje, ela, adulta e tudo mais, há uns tempos atrás, aí, uns meses, ela passou pela minha mesa lá no estúdio e falou: pai, você exagerou um pouco aí na descrição de como é que eu sou, né? Daí eu falei para ela que eu pedia desculpa se eu exagerei, mas eu via a Mônica junto com as irmãzinhas dela, levantando um pouquinho o espíritozinho diferente dela
e meio brabinho e tudo mais. Daí, uns dias depois, ela falou: pai, desculpe, eu acho que você estava certo. Eu, eu não fiz por mal, eu não fazia por mal. Eu apenas tenho um espírito um pouquinho mais brabinho, mas não passa disso. Agora, interessante, você falou que era leitor de gibi, já na sua mocidade. Você quis também prestar homenagem a um casal, a duas figuras que também marcaram a infância de muita gente. Eu estou lembrando o Bolinha e Luluzinha, quando criou também os personagens Cebolinha e a Mônica. O Bolinha e a Luluzinha realmente inspiraram também Ah, ah, quando ah. eu lia as revistas deles, né? Eu era muito fã desses dois personagens e admito que eu via, lia e me inspirava e de vez em quando dava uma puxadinha nas, nas tiradas que eu via nas historinhas do Bolinha e da Luzinha. Eu estava lá olhando e me inspiraram, sim. Interessante, nós a gente tem internautas lá dos Estados Unidos nesse exato momento, lá em Fort Myers, na Flórida. O nosso Tiago Nogueira Santos, ele está dizendo que acompanha sempre e pergunta, Maurício, qual é o momento de maior dificuldade que você passou na sua carreira? Porque você era um Sancho Pança a lutar contra moinhos da indústria internacional, não é isso? Totalmente, Ah, totalmente. Quando eu comecei a desenhar e falar que eu ia desenhar história em quadrinhos, e principalmente que eu ia viver disso, muita gente, inclusive da família, falava: esquece, Maurício, não vai dar certo, não vai render, não vai dar dinheiro, faz outra coisa na vida, etc. Eu realmente ouvi muitos nãos, 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 nãos. Mas eu esqueci esses nãos e fui para frente e continuei mantendo a minha vontade de fazer, produzir e continuar fazendo história em quadrinhos. a indústria gráfica americana, Marvel, tentou chegar a fazer alguma coisa para evitar que crescesse a fama da Mônica, da turma da Mônica? Não, nunca interviram, não. Não tenho informação, nunca senti isso do outro lado, do lado do pessoal que fazia, de alguma maneira, concorrência comigo. Mas, Eles chegaram a tentar lhe atrair para ir para os Estados Unidos? não aconteceu também. Uhum. Uma outra. Houve Pois não. um evento que eu não tenho explicação, quando eu comecei a publicar material da Turma da Mônica na Europa. E daí, então, uma vez, eu estava viajando de trem, fui comprar uma revista minha e o jornaleiro, que era português, então foi fácil falar com ele, ele falou para mim que não tinha a minha revista. Falei: não, deve ter, porque a editora falou que as minhas revistas estavam distribuídas nesta semana. O jornaleiro insistiu: não, eu tenho as revistas aqui, mas também tenho ordens de não vender as suas revistas. Incrível. Então, houve um boicote, mas eu nunca soube de que maneira foi, de quem veio o boicote, mas realmente eu, durante algum tempo,
fiquei sem as revistas, sem vender as revistas da Turma da Mônica na Europa, por um motivo que eu nunca soube como foi. Olha, tem uma dona de casa, a Jocilene Teixeira, ela está dizendo aqui, eu estou arrumando aqui gibis, almanaques, livros, capa duras, TDs com a Dentuce e sua turma, que ajudaram meus filhos a gostarem muito de ler. A Turma da Mônica conseguiu fazer essa façanha de fazer com que os gibis, os almanaques do Cebolinha pudessem atrair a garotada para a leitura. Que hoje, eu pergunto a você, hoje essa geração ainda continua, não é isso? Continua assim. Continua, eu fico muito orgulhoso do resultado que ainda acontece na turminha aí que está começando a ler, aprender a ler, de alguma maneira, está identificando com leitura, está letrando com a Turma da Mônica, né? Você começou já como desenhista ou antes teve uma passagem na reportagem policial, é mesmo? Conta um pouco dessa história. Eu era jornalista na Folha de São Paulo e fui convidado a ser repórter policial. Aliás, era muito difícil eu aceitar, porque eu tenho um problema sério. Eu, como repórter policial, eu ia ter problema porque eu não aguentava ver sangue. Eu desmaiava se eu visse sangue. E repórter policial está, de alguma maneira, está pronto para ver coisas que não são muito agradáveis de se ver, né? Mas, felizmente, ou por sorte, enquanto eu fui repórter, não houve nenhum momento lá que eu ficasse vendo cadáveres sangrentos, etc. Escapei disso, por sorte, e fiquei na reportagem policial uns 8 anos. E essa fase também me ajudou bastante, porque me ajudou a escrever de uma maneira mais direta, objetiva, que é a forma de escrever uma reportagem policial. E com isso eu aprendi a escrever de maneira direta, que ajudou bastante na hora de escrever no balãozinho da história em quadrinhos. É interessante, isso demonstra a sua identidade, com a sua filosofia de vida muito mais humana, muito mais solidária, muito mais festiva em termos de conhecer o mundo, o universo infantil, infanto-juvenil, e fez com que todo esse aprendizado também pudesse ser levado como experiência para os balõezinhos, como você mesmo cita. Uma coisa interessante, hoje em dia, mais recentemente, a Marvel utilizou-se de desenhistas brasileiros para a feitura de suas revistas. Aqui no Ceará mesmo, várias crianças que nasceram desenhando, por exemplo, carvão pela praia, pela Avenida Beira-Mar, e que foram adotadas por um professor de um curso de comunicação, eles passaram também a produzir cartoons, produzir também revistas, até o Al Rios, que já faleceu, mas deixou uma contribuição fantástica ao Marvel. Ele desenhava, eles mandavam o tema, a temática, ele desenhava e eles lá publicavam a revista. Isso continua. A Marvel, por exemplo, que tem dado tanta atenção agora à produção dos filmes com seus heróis, será que ainda continua pesquisando no Brasil desenhistas
famosos ou não, anônimos, mas que ganham a visibilidade internacional? Acontece sim. Desenhistas brasileiros continuam sendo procurados e contratados por sindicatos americanos e fazem um trabalho muito bom, executam muito bem o trabalho. Então, nós temos realmente não só a turma da Mônica, mas temos a turma dos brasileirinhos lá, desenhando muito bem e entrando na história como autores de histórias muito bem resolvidas. Eu lhe perguntaria por quantas mãos de desenhistas as figuras da Turma da Mônica passaram. Você foi o iniciador, mas quando a coisa começou a crescer, quando agigantou-se, quando passou uma empresa de um porte internacional, você certamente procurou outras mãos, outros desenhistas para contribuírem. A Mônica já foi desenhada por quanta gente? Tem ideia? Bem, eu tenho uma equipe, A logicamente. equipe, né? Quando eu vi que sem uma boa equipe eu não estaria em condições de encarar o material estrangeiro, eu realmente apelei para a busca de desenhistas que poderiam, a partir do Brasil, criar, com a minha orientação e tudo mais, criar condições para montarmos uma equipe grande de desenhistas, artes finalistas, coloristas e tudo mais. Nós temos praticamente 40 pessoas trabalhando nas equipes que produzem a Turma da Mônica. E é um material humano maravilhoso que conta com desenhistas com 50 desenhistas que estão lá com nossa equipe há 50 anos já. Isso. Há Eu 50, tenho, há eu 50 anos. tenho, eu tenho, Deixa eu voltar um pouco aqui. eu tenho roteiristas, Ah, inclusive, que estão lá já há 50 anos. que bom, que bom. Deixa eu voltar um pouco aqui. Não é de volta para o futuro, é de volta ao passado mesmo, para que você fale um pouco. Como é que foi o menino Maurício? Quem é o Maurício, pessoa física? Qual era o sonho? Desejava sempre uma atividade que hoje ganha a notoriedade que tem? Começou com Maurício Infantil, realmente, e de uma maneira até fortuita. Eu era criança, estava ainda no jardim da infância, morava em São Paulo, andando pela calçada. Naquele tempo, criança andava pela calçada. Quando eu tinha meus 5 anos, 6 anos, e eu achei um gibi, um gibi jogado no chão. Peguei o gibi não era bem gibi, era uma revista chamada Guri. E na revista que eu vi, Aham. peguei no chão, tinha histórias em quadrinhos, histórias coloridas, com personagens bonitinhos, com o personagem que me chamou a atenção foi o Super Coelho. Então era o Super Coelho, me chamou a atenção. Eu levei o livro para casa, dei para minha mãe, pedi para ela ler para mim, ela leu. Bem, ela leu e começou a ler cada vez mais para mim, e eu pedia todo dia para ela ler mais uma história, né? Depois de algum tempo, minha mãe pediu para eu ah, esperar um pouquinho, que ela ia tentar me ensinar
a ler para sobrar tempo para ela cuidar dos afazeres domésticos. Então, concordei com ela e dali a pouco, dali a algumas semanas, eu estava já lendo sozinho e a minha mãe ficou livre de me ler as revistinhas de quadrinhos que o meu pai começava a trazer para casa, já que ele percebeu que eu gostava. Meu pai desenhava também, me dava material de desenho e eu brincava então também de desenhar com o meu pai. Então nasci numa casa cheia de livros, com um desenhista, com meus pais que eram poetas inclusive. Com isso eu fui cada vez mais querendo fazer história em quadrinhos. Eu falava para meus pais que quando eu crescesse, eu queria fazer aquilo que eu estava vendo nas revistas. Que bom! Olha, para você que ligou a internet do JJ agora, para você que ligou o rádio, para você que entrou na conversa agora do Bora Conversar, estamos conversando hoje com Maurício de Souza, essa figura que é notoriamente uma das mais reconhecidas através de gerações. Há mais de 50 anos, o nome Maurício de Souza introduz a felicidade de muito público infanto-juvenil. E eu estava querendo exatamente ver, passar agora de volta para o futuro, que é o presente, para que você possa, Maurício, como é que você encarou a mudança, por exemplo, dos desenhos, dos mangás? De repente, os japoneses criaram desenhos animados onde só mexem a boca. Não sei se chamou sua atenção. Não tem a mobilidade de desenhos como da Mônica e de outros desenhos também produzidos pelos Estados Unidos e outros países. Me chama sempre a atenção que eu, por exemplo, já grande, eu cheguei a escrever sobre desenhos, uma coluna de desenhos de HQs lá no jornal O Povo aqui de Fortaleza, e quando chegaram os mangás, aquilo me assustou, porque mas eles são desenhos bem diferentes do convencional. É uma cultura nova, certamente, não é, Maurício? Mas quando chegou o mangá na banca de jornal, realmente deu uma balançada, até mesmo na Turma da Mônica. Na produção. Começamos a perceber que havia menos leitores comprando as nossas revistas. Quem estava comprando não era mais a criança, eram os jovenzinhos, ou os jovens, que estavam gostando bastante do mangá. Ali eu resolvi, então, criar uns personagens sem cores, em preto e branco, mais ou menos bem parecido com o mangá também. E daí criamos a Turma da Mônica Jovem, já que o público estava querendo também o desenho como é o mangá, né? Desenho para jovem. Com isso, a Turma da Mônica Jovem também vendeu muito. Temos até filmes da Turma da Mônica Jovem. Estamos com um filme em produção nesse momento, com a Turma da Mônica Jovem também. Então, quando vem um concorrente e nos ensina alguma coisa, o negócio não é ficar bravo ou ficar pensando em fazer outra coisa. Vamos ver o que estão fazendo, o que acontece de bom. O que acontece de bom é que tem um mercado de leitores jovens que estava agradecendo a feitura de revistas diferenciadas,
fizemos a mesma coisa e a Turma da Mônica Jovem está belezinha até agora. Inclusive com um filme aí que vem vindo aí. A crise certamente foi superada com essa atitude sua e da equipe de atualizarem a criação da Turma da Mônica Jovem, acompanhando também o tempo que a Mônica cresceu de menininha para exatamente adulta. Mas a produção hoje da Turma da Pequena Mônica ainda continua, não é isso? Continua e Uhum. muito bem. Então, abrimos, abrimos o leque e temos agora a linha infantil e a linha juvenil. Deixa eu pedir um intervalinho bem rápido, enquanto você toma uma aguinha por aí, enquanto descansa um pouco, é rápido o intervalo, para que também a gente possa colocar mais perguntas dos nossos internautas que estão satisfeitíssimos no Bora Conversar com essa figura A água já está aqui. querida. Tá bom, é só um instantezinho. São 10 horas e 33 minutos, a gente está de volta aqui na Jangadeiro Band News de Fortaleza, através das mídias sociais, através do rádio também. Bora conversar com o nosso queridíssimo Maurício de Souza. Deixa eu fazer só um intervalo aqui, não é intervalo, abrir um parêntese, para noticiar a perda de um nome queridíssimo da arte, de teatro, de cinema e principalmente de TV. Morre aos 83 anos de idade no Rio de Janeiro a atriz Aracy Balabanian, atriz que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão. No fim do ano passado, ela estava internada na Clínica São Vicente. Um nomão de grande respeito, né, Maurício? Da Aracy. Nossa, me pegou essa, viu? Pois é, a todos nós. A todos nós. É uma queridíssima estrela que a família toda natural da Armênia, e levou um autor querido a escrever um papel dela com o nome de Armênia, exatamente onde ela mais brilhou. Mas o que mais fez sucesso na carreira da Aracy foi o Sai de Baixo. O Sai de Baixo, ao lado de uma equipe muito boa, um comedy, como é que a gente dá o nome? Stand-up comedy. Stand-up Sitcom. Não, comedy. É uma comédia. Você já também tem uma atração com as suas criações para o cinema. A partir de quando a Mônica e o Cebolinha entraram para o cinema e para os desenhos na TV? Bem, desenho animado, ou pequenos desenhos animados, há muito tempo eu fazia já. Era o nosso começo no cinema, né? Mas agora, mais recentemente, nós estamos produzindo, de alguma maneira, já com, de alguma maneira, desculpe um pouco, estamos com live action, com filmes em produção. Nesse momento, nós estamos produzindo um filme do Chico Bento, que é um personagem muito forte também. Tivemos os filmes da Turma da Mônica, com muito sucesso também, com muita bilheteria. E tem mais um filme que vem aí, daqui a uns poucos meses, que é um filme da minha vida, um filme baseado num livro que fala da minha vida, né? Então, com isso vem vindo 2 filmes muito importantes, e eu gostei muito dos resultados que aconteceram com o nosso material, e eu pretendo continuar e, de algum modo, me dedicar cada vez mais
ao cinema, ao filme dos personagens, não só de personagens de história em quadrinhos, mas também de outros personagens de outro tipo de atividade nossa lá. Começou a Turma da Mônica, o filme Turma da Mônica Laços, em 2019, produzido pelo Maurício de Souza Produções. Teve Exatamente. a distribuição da Paris Filme. Tem agora o Chico Bento e... Como é o nome aqui? Vai, Yuri? Vai, Yuri. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Ele já foi lançado? Ainda não, não? Não, não foi ainda. Está sendo produzido. Está todo mundo Trabalhando. Está todo mundo se preparando para o lançamento. Tem perguntas dos nossos internautas. Vamos lá, Yuri. Tem alguns depoimentos aqui dos internautas. Vamos Olha, lá. da Mônica. A Mônica aqui está mandando uma mensagem. Vamos ouvir. Bom dia, Donato e Yuri. Que bom saber que o Maurício de Souza vai estar aí com vocês. Como Mônica, tenho muito orgulho do meu nome e gratidão a ele por influenciar a nossa infância, né? E ainda influenciar a infância das nossas crianças, né? Se bem que tudo hoje é mais digitalizado, é tablet, é no celular, na nossa época eram os gibis, né? Mas mesmo assim ele ainda continua influenciando, né, gerações, e eu acho muito legal tudo isso. Um abraço para ele. Como Mônica, acho que toda Mônica teria o desejo de conhecer, né, o Maurício de Souza. E estarei acompanhando aqui. Muito legal. Um beijo para vocês. Bom Obrigado, dia. Mônica. Interessante. O personagem deu nome a muitas Mônicas nesse país, né? Mônica é um nome eufônico, muito bonito, forte, né? Foi, aliás, o motivo de eu ter escolhido esse nome para minha filha. Achei que, baseado numa atriz italiana, eu fui lá buscar o nome. Mônica Witt. O nome vem com força, muita força. Que bom. Tem mais gente também. Tem mais gente querendo falar do depoimento. Fala. Liberato agora. Fala, Liberato. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, parabenizar aí o seu Maurício de Souza. E ele não é pai só da Turminha da Mônica, ele é pai de uma turma de um país inteiro, né? Eu queria dar meu depoimento pessoal. Eu fui alfabetizada com 8 anos de idade, tinha muita dificuldade para ler. E a minha professora me presenteou com uma revista da Turma da Mônica. E de lá para cá, nunca mais eu parei de ler. Eu sou muito grata a ele por isso, a Turminha por isso. Dizer que meu personagem preferido é o Chico Bento e que hoje eu levo para várias crianças, para meus afilhados, para várias crianças. Aonde eu vou, estou sempre com um gibi dentro da minha bolsa. E quando eu vou para o médico, quando eu vou para a igreja, para qualquer canto, porque geralmente a gente vê as crianças muito inquietas. E aí eu sento, mostro a revistinha e pergunto se ela quer ler. E aí às vezes as crianças dizem, eu não sei ler. Então eu vou contando a historinha para elas, né? Então eu gosto muito de fazer isso, gosto de presentear também, porque eu acho muito importante. E queria agradecer a ele por isso, porque ele é muito importante não só na minha vida, mas na vida de um país inteiro. Nosso grande professor, amigo, e nosso pai também. Obrigado. Pai de todos, de várias gerações, né, Maurício? Por aí, né? Fico muito feliz. Tem mais um aqui só para completar do Pedro também, vamos ouvir. Fala, Pedro. Nonato, bom dia. Eu queria agradecer pela possibilidade de ouvir o Maurício de Souza. Meu nome é Pedro Eduardo, sou aqui de Fortaleza, mas eu queria dizer que tenho 47 anos e realmente aprendi a ler através das revistinhas, dos gibis, né? A gente chamava de revistinha, gibi é coisa de São Paulo, eu acho, essa expressão, e do Cebolinha, da Mônica, do Cascão e da Magali. Realmente, fiquei muito feliz de ouvir o Maurício de Souza na data de hoje. Obrigado. Eu fiquei curioso para saber a origem da palavra gibi. É de GB, não é? Em inglês? Não. Não? Gibi era uma palavra, era um jeito
de se chamar Garotinhos. Ah, era? Garotinhos, penso que a revista Gibi veio, o nome Gibi, veio de garotinhos. Exato, moleque, não era? Era chamado, como era chamado os moleques, em 1939. Você vê que a expressão... No Rio de Janeiro, então, o pessoal lá da editora, eles pegaram a palavra gibi e virou a palavra que designava a revista em quadrinhos, né? Interessante. Eu vou complementar a sua informação dizendo aqui que a revista Gibi era uma concorrente da revista Mirim de Adolfo Eisen, editor, fundador da Ebal. Ebal, acho que todo mundo da nossa geração se lembra. Foi o pioneiro dos quadrinhos publicados em suplemento de jornal, suplemento juvenil, e o Gibi teve originalmente as páginas tiras diárias e pranchas dominicais com os personagens Charlie Chan, Brucutu, Ferdinando da família Buscapé. Eu lia tudo isso em criança. Mas teve também a história das revistas em quadrinhos no Brasil, teve famosos como o Tico Tico, que eu não conhecia, eu já tinha desaparecido, mas quem historiografa HQs sabe que o Tico Tico foi muito importante, não é? Sim, era uma revista importante para escolas. Era uma revista ligada a programações escolares. Entre as revistas, eu comecei também Pato Dono, de Turma da Mônica. Eu tenho 74 anos, então já peguei um bocado muito anterior aqui a muita gente. Mas teve uma revista, uma publicação em 19 revistinhas, que era sobre a ida de um brasileiro, foi lançado na Segunda Guerra Mundial. Era uma propaganda antinazista. Não sei se você deve se lembrar dessa série de revista. Eu não me lembro agora o título, mas me impressionou muito, porque mostrava pela primeira vez nos anos 59, 58, 59, por aí assim, a coisa terrível do nazista lá na Europa. Foi uma revista que me chamou muita atenção para conhecer as histórias da Segunda Guerra Mundial. Mas nada impressiona mais do que o entretenimento, do que a alegria, do que saber que nós temos no Brasil um dos maiores desenhistas do mundo, que faz realmente jus a esse carinho que o nosso público internauta está demonstrando aqui nessa conversa. Maurício, para encerrar, projetos para 2024, 2050, que você ainda vai viver uma longa vida, você deve estar sempre com as ideias, vamos começar a fazer isso, aquilo, outro. O que é que tem de projeto? Bem, eu não sei se foi até vocês que eu estive no Nordeste há algum tempo, alguns dias, a convite do governador da Paraíba, o governador João Azevedo, que fez um levantamento com a Polícia Militar para buscar informações sobre parentes meus lá da Paraíba. Meu avô e minha avó são da Paraíba. Daí vieram para São Paulo, tudo mais, duraram um pouco tempo em São Paulo, mas eu perdi o contato com esse pessoal, com meus avós, mas a família continuou crescendo e graças à pesquisa que o governador conseguiu realizar com a Polícia Militar, eu
conheci novos parentes, conheci um monte de primos que eu não conhecia também. Então, estou muito orgulhoso de aumentar a minha família e de estar ligado ao pessoal do Nordeste também. Bom, tem sangue nordestino correndo aí nessas veias talentosas do talento dessa figura tão incrível que é Maurício de Souza. Muito obrigado. É pouco para dizer a gratidão que a gente tem por conversar com você. Desejo saúde, tranquilidade, paz e cada vez mais ampliando o universo da Mônica para o mundo e quem sabe para o resto do cosmos, quando tiver viagem para os outros planetas, que a Mônica chegue lá se deparando com a família dos Jetsons. Você também acompanha o Jetson? Obrigado. Obrigado a você. Acabou? Ele está aí ainda? Caio? Obrigado. Nós aqui estamos agradecidos pela sua presença. Muito sucesso na vida. Um abraço, Maurício. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Ora, às 10h48 a gente teve um papo, vamos embora conversar de hoje tão agradável com essa figura notável e que tem sangue nordestino nas veias. Aí aproxima mais ainda a gente. É do Nordeste, Cababom, da família de nordestinos. 10h48. Você ouve Jangadeiro.